abrir a tua Bíblia lá no Salmo 126. Salmo 126. Nós vamos ler os versículos, do versículo 1 ao 3. Amém? Célula, todos acharam? Salmo 126, vamos ler do versículo 1 ao 3. Amém? Glória a Deus. O Salmo 126, ele diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos o quê? Alegres. Por isso estamos alegres. Pai amado, Pai querido, Pai de toda honra e de toda glória. Esta é a tua palavra, Senhor. Palavra viva, palavra eficaz, palavra, papai, que penetra no coração como uma flecha, papai. Palavra, papai, que traz a verdade e faz a verdade entoar no nosso coração. Ah, Deus, que nessa manhã haja mesmo um grande mover do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Que cadeias sejam quebradas, que principados e potestades sejam destronados, papai. E que a tua glória se manifeste no meio do teu povo, no meio deste lugar, papai. Ah, Deus, eu peço ao Senhor nessa hora, tem uma ordem no mundo espiritual, Deus, que toda administração contrária a esse culto, papai, bata em retirada. Papai, libera um exército de anjos aqui sobre esse lugar. Anjos guerreiros, anjos com espada de fogo, anjos com espada flamejante. E as trevas jamais podem permanecer nesse lugar, porque esse lugar tem um objetivo único, de honrar e glorificar o nome do Senhor. E nós já agradecemos o Senhor no nome de Jesus. E quanto a mim, Deus, eu estou aqui como um varão à disposição do Senhor para ser usado. Nada mais, nada menos do que o Senhor me usar da maneira que aprovar o teu coração. No nome de Jesus. Amém? Não pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, esse salmo, ou a parte desse salmo que nós acabamos de deliciar nessa manhã, o Salmo 126, esse salmo, ele retrata a alegria incomensurável, sabe, o regozijo indescritível de um povo que estava preso no cativeiro da Babilônia. E esse povo, depois de 70 anos, esse povo é liberto. Eles foram libertos do cativeiro da Babilônia. E o Salmo, ele retrata a alegria indescritível que estava ecoando no coração daquelas pessoas que ficaram longe da sua terra, longe de Israel, mas que agora elas voltam. E elas dizem então que a boca se encheu de júbilo, que o coração se encheu de alegria em face, em razão dessa libertação que pairou sobre a vida delas a partir daquele momento, a partir daquele instante. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre a identidade do cristão. Mas eu não quero falar sobre a identidade do cristão numa situação rotineira, numa situação privilegiada. Eu não quero falar do comportamento do cristão quando ele está aqui na igreja, quando ele está junto com os irmãos, quando ele está com a vida dele toda alinhada, quando não lhe falta nada, ou seja, quando ele está vivendo, vamos dizer assim, um apogeu na vida dele. Porque preste atenção, ter comportamentos minimamente conectados com o trono da glória,
ter comportamento minimamente alinhado com o trono do Senhor, nessa circunstância, nessa situação, eu creio que é muito claro. Você está aqui na igreja, os holofotes estão sobre a sua vida, então você está no meio dos irmãos, então o seu comportamento, em qualquer situação, via de regra, vai refletir um comportamento, entendeu? Alinhado com o trono de Deus. Agora eu quero ver, na hora que o pau está quebrando, na hora que as coisas, que a adversidade bateu na sua porta, na hora que você está longe da igreja, na hora que você está longe dos meus irmãos, na hora que vem um tsunami gigantesco querendo te devorar, ou seja, é na hora da adversidade, e a pregação dessa manhã é exatamente essa, é na hora da adversidade que você mostra a sua identidade com o Senhor. Se você quer saber a identidade de alguém com o Senhor, se você quer saber o nível de profundidade da relação dessa pessoa com o Senhor, procure saber o comportamento dela na hora da adversidade, na hora que as coisas estão militando, na hora que as coisas estão apontando em direção daquilo que ela quer. É nessa hora que de fato nós revelamos quem nós somos. É nessa hora que de fato nós mostramos a profundidade, a capilaridade do nosso relacionamento com o Senhor, porque fora disso é fácil. Fora disso é fácil. Os discípulos estavam atravessando ali o mar da Galileia, estavam radiantes com tudo aquilo que o Senhor estava fazendo, com todas as maravilhas que eles viam, que eles presenciaram do lado de cá. Ou seja, quando chega no meio do mar da Galileia, que é uma grande depressão, naquele momento, vem um vento impetuoso, vem ondas altas, e aquelas ondas e aquele vento queriam sucumbir àquela embarcação, queria afundar a embarcação, e naquela hora eles ficaram desesperados, ficaram, contidos ali de medo, mesmo estando dentro do barco, o Senhor, mesmo o Senhor Jesus estando ali, ele acorda e dá uma ordem, e na hora a tempestade se vai, e na hora a tempestade se acalma de imediato. Então, é nesse momento de adversidade que nós revelamos quem nós somos. E eu queria, a Bíblia é muito interessante, porque ela não é uma teoria, mas ela é prática. A Bíblia, ela mostra e ela nos revela que aquilo que ela está dizendo é real e é possível. Eu queria, então, trazer o exemplo de cristãos, de pessoas que, dentro da adversidade, que no meio da adversidade, revelaram quem elas eram efetivamente. E como nós falamos do Salmo 126, que nos traz a alusão, que traz à nossa mente o cativeiro da Babilônia, eu queria trazer para você nessa manhã exemplo de pessoas que vivenciaram, que viveram um dos momentos mais difíceis do povo hebreu, do povo de Israel, que foi exatamente nos dois grandes cativeiros, o cativeiro do Egito, que durou por 400 anos, e o cativeiro da Babilônia, que durou por 70 anos. Eu quero trazer exemplo de pessoas ali, que mesmo vivendo aquela adversidade, mas elas não se curvavam diante de Baal, elas não se rendiam às coisas daquele lugar. Mas antes de falar dessas pessoas, eu queria estabelecer de uma forma muito rápida um paralelo entre esses dois cativeiros, para que a gente entenda um pouquinho deles. A partir desse entendimento, nós vamos então falar dessas personagens. O cativeiro do Egito foi um cativeiro, conforme dito, que ele perdurou por 400 anos. E ele teve início lá mais ou menos em 1700 a.C. Mas ele tem uma diferença, assim, muito grande do cativeiro da Babilônia. Por que que ele é diferente? O cativeiro do Egito, as pessoas foram para lá espontaneamente. As pessoas foram para lá por quê? Porque você se lembra que houve
uma grande seca ali no Oriente Médio, uma seca que durou por 7 anos, e naqueles 7 anos de seca, o único lugar que tinha alimento, o único lugar que as pessoas podiam se alimentar, era lá, ou seja, lá no Egito, naquela região toda. Por quê? Porque naquele lugar tinha um homem de Deus, que era um dos que nós vamos falar, que era quem? José. José, que preparou ali, ou seja, os celeiros de Faraó, para que naqueles 7 anos não houvesse fome ali para o povo do Egito. Então, ou seja, todas as demais nações de perto, elas migraram para o Egito. E foi o exemplo do povo de Israel. Eles não foram para lá no cativeiro, não foram para lá porque alguém chegou lá e pegou, não. Eles foram para lá buscando o quê? Buscando alimento, buscando a sobrevivência. Então preste atenção no que eu vou te falar nessa manhã. Ainda não é o cerne da nossa pregação, mas preste atenção no que eu vou te falar. A ida deles para lá foi de uma forma justa. Era óbvio, era lógico, era razoável que eles, mediante a fome, buscassem o alimento. Então, o mal não esteve na ida deles para lá. O mal esteve no comportamento deles no momento que eles chegaram lá. Ou seja, quando eles chegaram lá, em vez de cultuar um Deus todo-poderoso, que era um Deus de Israel, que era um Deus que trazia para eles o entendimento todos os dias de como proceder, essas pessoas elas se corromperam. Em vez de elas manterem ali, delas ser sal e luz, levar ali os princípios e os valores de Deus para que eles fossem também inseridos dentro da nação ali do Egito, não, pelo contrário, eles se perderam, eles passaram a partir daquele momento a viver as coisas daquele lugar, a viver idolatria, a adorar outros deuses que não era o Deus Todo-Poderoso. Então eles pecaram, e cada pecado que eles cometiam, e cada atitude que eles cometiam, que era contrário aos princípios e valores de Deus, era um tijolo que eles estavam construindo para o cativeiro. Aquele cativeiro foi construído a cada dia, até virar algo que eles não conseguiam sair de lá. Então esse foi o cativeiro. Então as pessoas têm que entender que eles foram lá espontaneamente. Já o cativeiro da Babilônia não, é diferente. O cativeiro da Babilônia, as pessoas, através do rei Nabucodonosor, elas foram retiradas, ou seja, à força do seu habitat, do seu local, e elas foram levadas para a Babilônia. Então foi de forma coercitiva, mas aqui tem uma nuancezinha, aqui tem um pontozinho muito importante que você precisa entender, que aí, apesar da diferença que eu te falei, elas têm algo comum, que você não pode esquecer isso. Sabe o que é? Sabe o que é? Ambas foram rebeldes a Deus. Um foi rebelde lá na origem, o cativeiro da Babilônia. Lá na origem, eles foram aprisionados por quê? Porque desobedeceram a Deus, porque passaram a fazer a vontade deles, porque passaram a cumprir o propósito dele e não o propósito de Deus. Aí então eles foram o quê? O Senhor permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. O outro não foi na origem, o outro foi quando já estava no Egito. Então ambos foram ao cativeiro porque se afastaram dos princípios e dos valores de Deus, porque descumpriram as regras de Deus, porque descumpriram a palavra, porque descumpriram o mandamento do Senhor. E aí eu digo para você nessa manhã, todo aquele que descumpre os preceitos e princípios de Deus, o cativeiro do inimigo está pronto para o receber. O cativeiro do inimigo está de portas abertas, escancarada para lhe receber. Sabe por quê? Porque a palavra diz que na nossa volta estão os anjos do Senhor. E ao nosso redor está quem? Quem? O inimigo da nossa alma. Quando pecamos, quando insurgimos contra a palavra de Deus, os anjos se afastam, o inimigo pega e a pessoa é aprisionada. Então, o modo de ir para o cativeiro foi diferente,
mas a razão pela qual foram foi a mesma. Ok? Bom, dito isso, nós vamos trazer então um exemplo de pessoas que mesmo nesses dois momentos mais difíceis do povo de Israel, mesmo nessa adversidade, eles mantiveram fiéis ao Senhor. Eles mantiveram firmes ao Senhor. E o primeiro deles é o que nós falamos agora, é José do Egito. Abra a tua Bíblia lá, em Gênesis, abre lá em Gênesis 39, e nós vamos ler o versículo 1 ao 5. Gênesis 39, nós vamos ler do versículo 1 ao 15. Amém? Então a palavra do Senhor diz o seguinte: José foi levado ao Egito. Vocês já acharam aí? Todo mundo já achou? Amém? Glória a Deus. José deu assim, eu estou dando que eu vou rápido, porque já está marcado aqui. Vocês não estava marcado ainda, né? Mas então está todo mundo aqui. Então tá lá. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor, olha só, o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo que tinha. Só uma pausinha. Então, o Senhor era com ele. E o Senhor era com ele porque ele era obediente ao Senhor. E quando o Senhor é conosco, a glória do Senhor se manifesta em nós. As pessoas que estão do nosso lado, as pessoas com as quais nós convivemos, elas percebem. Não pense que isso passa desapercebido, não, meu irmão e minha irmã. Isso é visível. Quando Moisés desceu lá do monte, cheio da glória do Senhor, o rosto dele resplandecia a glória do Senhor. E não é só na fisionomia, é a atitude. As pessoas veem a sua atitude, o seu comportamento, e elas dizem: este é um homem diferente, esta é uma mulher de Deus. Aleluia. Versículo 5: E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Onde você estiver, o Senhor vai abençoar as pessoas através de você. Continuando: a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. José era formoso de porte e de aparência. Então, olha só a tentação vindo aqui, porque as pessoas ali, quem não estava regido pelo propósito e o princípio de Deus, começou a ver José com os olhos naturais. Faraó viu talvez ali de uma forma mais espiritual, vendo que o Senhor era com ele, mas a mulher de Potifar não, viu pela beleza dele, viu por aquilo que seus olhos naturais lhe mostravam. Versículo 7: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos de José e disse: deita-te comigo. Olha para você ver o caráter desse homem. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me como mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa,
pois tudo o que tem me passou e ele às minhas mãos, ou seja, um homem fiel. Seja um homem fiel, seja uma mulher fiel. Versículo 9: ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só, ele estava preocupado com Faraó, mas ele estava, acima de tudo, preocupado com Deus, porque Deus vê tudo aquilo que nós fazemos. Ele estava dizendo: olha, além de ser fiel com o meu Senhor, eu estaria sendo também infiel, primeiramente, com Deus. Versículo 10: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achavam presentes. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deitai-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para a porta, fugindo da aparência do mal. Versículo 13: vendo ela que ele fugia para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Olha só o laço do diabo, o laço do inimigo. Nós estamos imunes a ele. Ele pode vir, mas o Senhor continuou sendo com José. A partir desse momento você sabe que José foi preso ali à prisão, ao cativeiro. Mas preste atenção, quando chegou ao cativeiro, José deixou de honrar e glorificar o nome do Senhor? Não. Ele estava vivendo um momento mais adverso, talvez pior do que aquele momento que os irmãos deixaram dentro ali daquele buraco ali. Mas ele continuou crendo no Deus que ele servia. Ele continuou honrando e glorificando o nome do Senhor. Ele continuou pregando a palavra ali dentro daquele presídio, dentro daquela cela. E eu suponho que várias pessoas estão se convertendo em razão da pregação de José. Eu queria ler mais 2 versículos com você, o 21 e o 22, que diz o seguinte: olha só o que diz o versículo 21 e 22. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo como se devia fazer ali. Então preste bem atenção. Você pode estar num lugar adverso, você pode estar num cárcere, não num cárcere difícil, mas num cárcere de uma situação adversa. Mas se você continuar fazendo a vontade do Senhor, Ele vai continuar te honrando, meu irmão e minha irmã. E mesmo no cárcere, você vai sobrepujar, você vai sobressair lá, porque o Senhor é Deus. No momento que Ele bota o pé naquele cárcere, Ele já conquistou de imediato, ou seja, a confiança ali daquele que era o chefe do cárcere ali. Preste atenção, você acha que ele confiou isso simplesmente porque ele era bonito? Não.
é porque o carcereiro viu o caráter dele. O carcereiro viu o caráter dele naquele momento tão adverso naquele lugar. Então, o resto dessa verdade você já conhece. Saiu de lá depois, interpretou o sonho lá de Faraó e se tornou aquele homem tão importante ali, que ficou ali enquanto o Senhor permitiu que ele vivesse ali naquele local, ou seja, honrando e glorificando o nome do Senhor. Então este é o exemplo que nós devemos ter para a nossa vida, ou seja, nós como cristãos, mesmo diante da adversidade, e é exatamente na adversidade que eu devo mostrar quem eu sou de fato, que eu mostro a minha verdadeira identidade. É lá no longínquo, é lá bem longe. Contando rapidinho aqui, muito rápido, para a gente não perder tempo aqui na pregação. Eu viajava muito, aqueles que conhecem a igreja há muito tempo sabem, eu sou advogado, e eu sou do assessoria para a empresa há muitos anos. E eu viajava muito para o estado de Pernambuco, fiquei viajando uns 8 anos lá, era um processo grande que eu tinha lá. Então eu ia para Pernambuco, a empresa contratava os melhores hotéis, uma beira da praia e tudo ali. E eu ficava às vezes uma semana ali. Eu estava ali longe da igreja, estava ali longe da minha esposa, estava longe de tudo, mas não estava longe do Senhor. Eu estou fazendo isso para você. Eu poderia ali, a princípio, fazer o que eu quisesse ali, que não tinha ninguém a princípio para me ver, mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu tenho uma identidade com o Senhor, apesar das minhas falhas. Eu sabia que o Senhor estava ali. Eu sabia que o Senhor estava comigo. Eu sabia que tinha de onde eu estivesse. O Senhor estava comigo. Portanto, cabia a mim honrar a Deus, a minha esposa, os meus princípios cristãos. Então, nas oportunidades e nas adversidades que você mostra o seu caráter, que você mostra a sua identidade cristã. Muito bem. Nós vamos agora falar de um homem que teve a mesma postura no outro cativeiro, no cativeiro da Babilônia. Estou me referindo a Daniel, também conhecido como Belsazar. Estou falando de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Jovens que foram, esses foram retirados, foram extirpados, foram arrancados da sua casa e foram levados ali à Babilônia, e foram ali, quando chegando ali, vocês foram pessoas que já chegando ali, o rei Nabucodonosor já deu atributos ali de honraria para eles. Ou seja, eles já começaram a fazer ali algo que nem os babilônicos faziam, mas que eles fizeram. Por quê? Porque eram pessoas que refletiam o caráter de Deus. Pessoas cujo comportamento eram comportamentos pautados nos princípios e nos valores de Deus. E chegando ali, então, vocês conhecem a história de Daniel, conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que aconteceu lá em Daniel 3, versículo 22, nós vamos ler alguns aqui para a gente ganhar tempo, que hoje é dia da ceia. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o rei Nabucodonosor, lá em Daniel, capítulo 1, diz que ele mandou fazer uma grande estátua, uma grande imagem. Essa imagem, ela media 60 côvados de comprimento e 6 de largura. Só para você entender o tamanho dessa imagem, um côvado equivale a 45 centímetros. O que quer dizer? Que essa imagem ela tinha 27 metros de altura e tinha 2 metros e meio de largura. E ele pegou essa imagem e ele afixou essa imagem lá na província da Babilônia. E na hora que ele afixou essa imagem na província da Babilônia, ele deu uma ordem, dizendo, olha, reuniu ali todas as autoridades, juízes, governadores, prefeitos, todos ali, reuniram e consagraram aquela imagem ao Deus deles. Fizeram uma consagração àquela imagem, dizendo, olha, essa imagem é o seguinte, todas as vezes que tiver um som de violão,
instrumento, no momento desse louvor a essa imagem, todo o povo da Babilônia, absolutamente todo o povo da Babilônia, deviam se curvar àquela imagem e devia adorar aquela imagem. Era uma ordem do rei que, se não cumprida, implicava, culminava na morte de quem não fazia. Mas preste atenção. Eu vejo as pessoas falando que vai acontecer isso, que vai acontecer isso, aquilo e etc e tal, e elas ficam com medo. Meu Deus do céu, nós devemos ter medo de pecar, de ser achado em pecado, para que não sejamos o quê? Assunto com o Senhor. Eu não devo ter medo de nada, eu devo estar preparado, conforme está lá em João. O diabo vem como, sabe, como um ladrão da noite. E voltando para o contexto, o dia que o Senhor virá, nós não saberemos. Por isso é preciso que nós estejamos sempre preparados. Sempre preparados. Sempre preparados. Então, era aquele povo que dizia: nós estamos preparados. Muito bem, aí como tem os chiqueiros, chegaram para o rei e disseram: o rei Nabucodonosor, o senhor sabe, aquela estátua que o senhor fez e aquele desígnio que o senhor estabeleceu para toda a população do Egito, perdão, da Babilônia, né, Egito, da Babilônia, dizendo que todos deviam se curvar diante da instrumentalidade, aquela estátua, aqueles mocinhos que o senhor trouxe e colocou lá como servos lá na província de Babilônia, estou me referindo a Sadraque, Mesaque e Abednego, e um tal de Daniel chamado Belsazar. Eles não estão fazendo isso não, rei. Eles não estão cumprindo os seus desígnios não, os seus mandamentos não. Eles estão insurgindo contra o Senhor. Olha só, os caras vêm de cativeiro, está em terra estranha e chega aqui, ainda não cumpre os desígnios do seu Senhor. Como é que é isso, rei? Aí o rei mandou chamar. Chamou ele, Senhor Sadraque, começar? O Abednego, eu tive notícia de que vocês não estão cumprindo a minha determinação de se curvar diante daquela imagem que eu fiz e que ordenei que todos se curvassem diante dela. Isso se você olhar na palavra, diz o seguinte, ele pergunta, é verdade ou que vocês se equivocaram? Ele pergunta isso. Vocês, eu vou entender que vocês não fizeram, porque vocês não entenderam diretamente aquilo que eu havia ordenado. Vocês não entenderam, eu vou entender assim. Ele fala assim, não, rei, o senhor não está enganado, não. Não está enganado, não. Nós fizemos isso propositadamente. Sabe por quê, rei? Porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que pode nos livrar, a um Deus que tem todo o poder, a um Deus que está acima de todas as coisas. Nós não nos curvamos diante de imagem, nós nos curvamos diante de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso, de um Deus cheio de toda a glória. Não vamos nos curvar, não nos curvaremos diante de imagem. Sabe por quê, rei? Se o Senhor não nos libertar da morte física, nós sabemos onde nós vamos. Nós vamos no seio de Abraão, que é para onde iam as pessoas que morriam no Velho Testamento. Então nós sabemos. Então nós não vamos. E aí você já sabe o que aconteceu. Não se curvaram, Faraó manda preparar aquela fornalha que quem chegasse perto morria, e jogou os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro daquela fornalha. Eles queimaram? É, igreja? Não. Queimou pelo menos um fio de cabelo deles? Não. E eles não queimaram porque eles estavam lá sozinhos? Não. Quem estava lá? Jesus. Que é o quê? Fiel. O Senhor é fiel, meu irmão, minha irmã. Ele é fiel. Você nunca estará sozinho se você clama pelo Senhor. Amém. Ele estará sempre contigo. Sempre, sempre, sempre. E o rei enlouquecido começa a olhar daqui, olhar dali. Está acontecendo uma coisa esquisita aqui, gente.
não foi 3 que nós jogamos lá dentro, mas eu não estou vendo 3, eu estou vendo 4. Aleluia! Eu estou vendo 4 lá dentro da fornalha, mas eu não joguei 3 nem 4. Glória a esse Deus. 4 lá, esse 4 lá. Aleluia! É diferente de tudo, de todos. Aleluia! Glória a Deus! É o Senhor ali. Na hora que você estiver na fornalha, você não estará sozinho, irmão, minha irmã. Amém! O Senhor estará contigo, cativo aí. O Senhor estará contigo, irmão, minha irmã. Ele é fiel. Ele é fiel. Amém! Ele é fiel. Portanto, essa é a realidade daqueles que confiam e que esperam no Senhor. Amém! Daqueles que sabem que o Senhor nunca vai os deixar. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que nos sustenta a cada dia. Esse é o Deus que nos supre a cada dia, meu irmão, minha irmã. Creia tão somente, mas Ele tudo fará. Amém! Preste atenção. O Salmo 126. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou lhe dizer agora. O Salmo 126, ele fala de um povo que estava maravilhado porque esse povo tinha sido retirado do cativeiro e esse povo estava saltitante de alegria. Eu queria que você entendesse uma coisa. Nós estamos falando de uma porção da humanidade daquela época, que eram os hebreus. E aquele povo estava saltitante de alegria porque eles tinham sido retirados de um cativeiro físico, no qual eles conheciam os contornos, sabiam quem é que os protegia, ou seja, viam tudo aquilo com seus olhos materiais. Eles sabiam por que eles estavam ali, eles sabiam quem que os aprisionava naquele lugar, naquele cativeiro da Babilônia. Mas eu queria dizer para você algo. Existia um cativeiro que não pesava só sobre o povo de Israel, mas um cativeiro que pesava sobre toda a humanidade. Um cativeiro que não era um cativeiro físico, mas era um cativeiro espiritual. Um cativeiro que aprisionou o homem através do pecado que ele cometeu ali no jardim do Éden. E esse cativeiro, meu irmão, minha irmã, não adiantava você ir para o leste, para o oeste, para o oriente, para o ocidente, em qualquer lugar que você fosse, você estava aprisionado por ele, porque o homem havia se tornado inimigo de Deus. E nem um exército, por mais poderoso que ele fosse, e nem um exército, por mais preparado que ele fosse, ele conseguia tirar o homem daquele cativeiro. Nem um exército, nem esses homens que eu trouxe como exemplo de pessoas que honrava e glorificava o nome do Senhor. Nem essas pessoas conseguiam livrar o homem do cativeiro, porque eles também estavam inseridos neste cativeiro. Portanto, só somente um poderia tirar o homem do cativeiro, porque todos os demais estavam no cativeiro. Então o homem não podia, por mais que fosse um homem de Deus, ele não podia ajudar a si mesmo, nem ajudar as pessoas. E agora? O que fazer? Estamos todos nós dentro de um cativeiro? Ou estávamos todos nós dentro de um cativeiro? Mas nós não tínhamos saída. Nós não enxergávamos a saída, porque nós éramos cegos espirituais. E agora? Será que virá alguém para nos resgatar?
será que virá alguém para nos resgatar? Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã aquilo que você já sabe no seu coração, aquilo que já ecoou dentro do teu coração, aquilo que você já aprendeu, que há 2000 anos atrás, este alguém veio, este é o único veio, ele veio. Ele veio há 2000 anos atrás. Mas você pensa que a missão era fácil? Não! A missão não era fácil, meu irmão. A missão não era fácil, minha irmã. Tinha que se despir da sua glória. Ele disse: vou me despir da minha glória. Vou deixar o local onde eu sou adorado, onde eu sou glorificado 24 horas, e vou para o meio de um povo ímpio, um povo falho, um povo pecador, um povo que pode me negar um copo d'água. Mas eu vou porque tem um propósito. E assim ele fez. Veio. Mas não bastava só vir. Tinha que sofrer. Tinha que sofrer muito. Tinha que viver sem ter uma casa, sem ter uma cama para dormir, sem ter um colchão para dormir, sem ter um lar para se repousar, sem ter um prato de comida regular, sabendo que na hora que eu chegar daqui na minha casa, minha esposa está com o almoço já preparado. Mas ele disse: apesar disso tudo, eu vou porque eu amo aquele povo, eu vou. E eu vou passar por essa adversidade. Você pensa que acabou? Não é só passar pela adversidade, não. Você tem que sofrer. Você tem que deixar o seu sangue. Você tem que ter as suas costas da chaga. Você tem que ser humilhado. Você tem que ser cuspido. Você tem que ser relegado à pior pessoa do mundo. E ele disse: eu vou sujeitar a isso. Eu quero sujeitar a isso porque eu amo aquele povo. 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 Mas é só isso? Não. Isso não basta. É preciso colocar uma coroa na sua cabeça, uma coroa de espinho, fincar essa coroa de espinho. É preciso fincar essa coroa. Chegou? Não, também não basta. Isso não basta. Você tem que carregar uma cruz. Você tem que ser chicoteado no percurso até a volta. Mas isso basta? Não basta. O que é que tem mais que fazer? Eu faço porque eu amo aquelas vidas. Eu faço porque eu amo aquelas vidas. Os pés têm que ser pregados. As mãos têm que ser pregadas. Eu faço porque eu amo aquelas vidas. Mas não basta. Você tem que dar a sua própria vida por aquelas vidas. Eu dou a minha vida pela sua vida, pela minha vida. Eu dou a minha vida pelos meus irmãos. E Ele deu a sua vida por mim e por você. Bastava dar a vida? Não. Ainda faltava algo. Ressuscitar no terceiro dia. O grupo de louvor pode vir aqui para cima. Ressuscitar no terceiro dia. O que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, está vivo e está à destra do Pai. Ou seja, Ele cumpriu tudo que era necessário para salvar a mim e a você.
para através de uma morte substitutiva, para através de uma morte ali na cruz, eu e você fôssemos feitos filhos de Deus, para que eu e você restabelecesse a nossa comunhão com Deus, para que nós possamos agora dizer: eu tenho esperança da glória, eu tenho esperança da glória. Sabe por que Ele fez tudo isso? Porque Ele te ama, porque Ele me ama. Sabe por que Ele fez tudo isso? Para te comprar, para me comprar, para Ele. Para quem? Para Ele. Ele não te comprou para você fazer a sua vontade. Ele não me comprou para me fazer a minha vontade. Se a minha vontade valesse alguma coisa, eu tinha conseguido me salvar. Ele me comprou para me fazer a vontade dele, para me fazer o querer dele, para me fazer a vontade do coração dele. Foi para isso que Ele te chamou, me chamou. Eu queria que você ficasse de pé nesse lugar. Esse é um momento muito importante da Igreja do Senhor. Momento em que nós vamos participar dos dízimos, falei tanto de dízimo, né? Outro momento muito importante, que é o memorial extraordinário, que nos reporta ao sacrifício da cruz, nos reporta ao momento em que o Senhor Jesus deu a sua vida por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor lá no livro de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Eu queria que cada um de vocês se dirigisse ali e pegasse o seu pão e o cálice. Eu queria que você nessa hora trouxesse ao seu coração a compreensão desse momento, não como um momento tão somente formal, mas como um momento real. 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 Gloriosa tua voz, fala de tua justiça. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Minha vida, O Senhor é lindo, Jesus. tu deixará o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos faz salvação. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Nada além do sangue de Jesus. Porque foi pelo sangue de Jesus, meu irmão, minha irmã, que nós somos libertos. Foi aquele sangue que foi derramado na cruz que me deu a liberdade, que te deu a liberdade,
de estarmos aqui cultuando o Senhor através do mover do Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos traz o convencimento do pecado, do juízo e da justiça. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós estamos aqui nessa manhã, para celebrar esse momento ímpar da vida da vida da igreja, que é o momento em que nós participamos da ceia do Senhor. E a palavra do Senhor continua nos dizendo, lá no livro de Coríntios 11:23, diz o seguinte: e tendo logo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes um cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Preste bem atenção. Esse é o momento em que nós precisamos fazer uma reflexão profunda no nosso coração, para perguntar para nós: como é que tem sido a minha vida, Senhor? A minha vida tem sido digna de honrar e glorificar o nome do Senhor. A minha vida tem sido digna de participar desse momento aqui. Se você tem alguma dúvida, você não vai deixar de ceiar, você vai pedir perdão ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. Me perdoa se tem algum comportamento que eu esteja empreendendo no meu dia a dia que não seja compatível com os valores, com os princípios e com os mandamentos do Senhor. Remova do meu coração e da minha mente todo o lixo, Senhor, para que eu possa, Deus, fazer a vontade do Senhor, cumprir o propósito do coração do Senhor. Nessa hora, meu irmão, minha irmã, se você está com a sua esposa aí, troque o cálice com ela. Se for um parentesco de família, também troque o cálice. Se não for nessa situação, um homem com um homem, uma mulher com a mulher, troque o cálice nessa hora. O seu cálice. Levante o seu cálice agora e comece a glorificar o nome do Senhor. E comece a honrar o nome do Senhor. E comece a dizer o quanto Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele também que é chamado de Salvador, de Restaurador, Filho de Deus, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, Príncipe da Paz, Cordeiro de Deus, Estrela da manhã. Ah, Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Que esse momento não seja apenas um momento de formalidade, Deus, mas que seja algo muito profundo no nosso coração. Muito profundo no nosso coração, Deus. Que essa compreensão ela venha de dentro para fora, por meio de uma revelação do Espírito Santo de Deus à sua igreja, Pai, nessa hora. No nome de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, coma do pão,
Como do pão. Como do pão. Beba do vinho. Pode beber do vinho. Levanta o teu cálice. Levanta o teu cálice, Senhor, em nome do Senhor. Levanta o teu cálice, glorifique o nome do Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus amado. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Deus de toda a glória. Estrela da manhã. Alfa e ômega. Aleluia. A pedra rompeu no terceiro dia. A volta da nossa bacia. Eu sou essa festa do Pai. O Senhor virá para buscar a tua igreja, para buscar a tua noiva, Senhor. Uma noiva adornada, uma noiva apaixonada pelo noivo, uma noiva limpa, reta de coração e de mãos limpas, uma noiva que subirá ao monte santo do Senhor, para as bodas do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro, algo como a neve, algo como a neve, algo como a neve. Aleluia, aleluia. Coloca as tuas mãos no teu coração. Nós vamos fazer uma oração nessa hora, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu abro meu coração, Jesus, e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu que um dia, Jesus, andei em teus caminhos e me desviei. Essa manhã eu volto ao primeiro amor. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa manhã, nesse lugar, e que fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você que andou nos caminhos do Senhor e se desviou, e nessa manhã quer se reconciliar com o Senhor. Se tem alguém nessa situação, levanta a tua mão no teu lugar. Levanta a tua mão. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor nessa manhã, ou quer receber Jesus? Levanta a tua mão, endurece o teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que todos que estão aqui já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Enche o teu coração de alegria, porque você escolheu, meu Pai. Porque você escolheu seguir o Senhor. Porque você escolheu viver o novo céu e a nova terra. Você escolheu. Eu escolhi. Nós somos privilegiados. Mas precisamos de saber que não foi porque fizemos algo, mas é pela graça que somos salvos. É pela graça. É tudo pela graça. Tudo pela graça. No nome de Jesus. Amém, igreja. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda, 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 aplauda. Aleluia. 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 Deixa eu, já finalizando, te dar trazer uma lista para você. Eu acho que você já viu lá no grupo da nossa igreja, tem uma convocação para uma reunião da Assembleia amanhã aqui, ou seja, a Assembleia dos Santos. Você é a Eclésia, a Igreja do Senhor, né? Então, a pastora está nos convocando para que nós sejamos aqui amanhã às 20 horas para
uma reunião que teremos aqui para decidirmos algo muito importante para a nossa igreja, para o nosso povo. Então é muito importante que você, como membro dessa igreja, como alguém que está frequentando, como alguém que ama essa igreja, é importante que você esteja aqui amanhã. Muito importante. Nós contamos com todos vocês aqui amanhã. Amém? Glória a Deus. Estenda as tuas mãos. Aleluia. Que o amor de Deus, o Pai, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã. Que o Senhor te abençoe em tudo que você fizer nessa semana, que você te supra em todas as suas necessidades, que o Senhor te dê livramento, que o Senhor enche o teu coração de alegria, que você seja um embaixador e uma embaixatriz de Cristo às nossas irmãs, que você pregue e anuncie as boas novas, porque Jesus está voltando e você foi comissionado para cumprir a tarefa de anunciar o Evangelho. Não negligencie essa verdade. Amém? Que Deus te abençoe, você também que está nos acompanhando pelas redes sociais, que você também tenha uma semana muito abençoada. Amém? Aplauda o Senhor, dá um abraço no seu irmão, vai em paz, que você tenha um almoço bem gostoso, um franguinho bem gostoso, de preferência com quiabo.